Fala pessoal, tudo bem aí? Professor Maurício aqui, vamos gravar mais um exercício para vocês estudarem aí, se prepararem para o ENAD, tá? Então o exercício aqui de hoje, ó, do ENAD 2017, prova Engenharia Mecânica, questão 31. É uma questão que aborda aí os conceitos de círculo de Mohr, tá? Vou dar uma lida aqui com vocês e aí a gente já relembra aí alguns conceitos, tá? Então ele fala, ó, a figura a seguir representa o círculo de Mohr para o estado plano de tensões, com tensões normais, né? X' e Y'. Tem tensão de desalhamento XY', plano principal θp, tensões normais máxima e mínima, né, respectivamente aí, sigma máximo e sigma mínimo, que são as tensões principais, tá? Então aqui no ponto A, ó, ele deu uma cota para tensão máxima e aqui no ponto B ele deu uma cota para tensão normal mínima, tá? Ele fala, com base nesses dados, avalia as afirmações a seguir. Afirmação 1. Para o elemento com cisalhamento puro, as tensões principais no estado plano de tensões são tensão de cisalhamento XY positivo e negativo, ou seja, mais menos tensão de cisalhamento XY, tá? Então essa é uma afirmação dele. Afirmação 2. Para o elemento com cisalhamento puro, a tensão de cisalhamento máxima no estado plano de tensões é 2 vezes a tensão de cisalhamento XY, tá? Aqui eu gostaria de destacar com vocês um detalhezinho para essas duas primeiras afirmações. Tanto uma como outra, ele fala para um caso de cisalhamento puro. Cisalhamento puro, turma, é só você pensar numa torção, tá? Pega uma barra e gira, tá? É uma torção, um torque. Torque puro, não tem força, não tem nada. Só torque, tá? Isso é cisalhamento puro. Vamos para as outras duas afirmações, ó. Afirmação 3. Para um elemento somente com tensão normal de tração, que é a tensão X, né? As outras aqui são iguais a zero, as tensões principais no estado plano de tensão são mais e menos tensão X, tá? Vamos ver se isso é verdade, tá? Para um elemento somente com tensão normal de tração, né, sigma x, ou seja, as outras são zero, a tensão de cisalhamento máxima é a tensão x sobre 2. Tá? De novo aqui, ó, eu vou reforçar que nessas duas afirmações, 3 e 4, ele está falando de um elemento com apenas tensão normal de tração. Então pega uma barra, agora você pega uma força normal e puxa, tá? Então você está puxando, tanto na 3 quanto na 4, tá? Então isso é importante para a gente resolver e discutir aqui o exercício. Antes de resolver o exercício, eu vou comentar rapidinho aqui com vocês como que ele monta o círculo de Mohr que ele deu aqui. Olha só. Então aqui está o círculo de Mohr fornecido, né, pelo ENAD, tá? E aqui você tem que lembrar do elemento de tensão no estado plano, né? Então você está vendo a superfície de uma estrutura aí, né, de frente, e ela pode ter tensão normal X, tensão normal Y e tensão de cisalhamento, tá? Isso aqui é o caso mais completo possível, tá? Diferente do que ele deu no enunciado aí. Então, o mais completo é esse. Como que daqui eu monto esse círculo? Então você vai montar um eixo vertical com tensão de cisalhamento, um eixo horizontal com tensão sigma, tensão normal, tá? E vai levar essas informações para cá. Como que você leva essas informações, tá? Você vai ter que montar um pontinho X que está aqui e um pontinho Y que está aqui, tá? Só para eu montar esses dois pontos, turma, esse exemplo aqui, ó, ele colocou que a tensão X é maior que a tensão Y, tá? Então, tá vendo que o ponto X aqui, ó, tá com uma tensão sigma X? Ele tá mais para a direita do que o ponto Y que tá aqui, que tá representado com uma tensão Y, tá mais para a esquerda, tá? Então, é só para manter a coerência. A tensão X é maior que a tensão Y. Então, olha só. Vou levar o pontinho X, que é esse. Como que eu trago esse ponto X? Eu trago com essas informações, ó. Trago com uma tensão normal X e com a tensão de cisalhamento com sinal trocado. Ou seja, sempre que você for falar do ponto X, você traz aqui um sinal negativo. Esse ponto X, turma, na verdade é essa face X que está aqui, ó. Então você vai pegar os valores que está nessa face, essa face vertical, que sai um eixo X aqui, tá? Então você tem aqui um valor de tensão normal X e um valor de tensão de
cisalhamento. Então, se tivesse algum valor numérico aqui, você ia pegar esse valor numérico da tensão X e o valor numérico da tensão de cisalhamento com esse sinal aqui trocado, tá? Lembrando que toda vez que a tensão normal sai do elemento, ou seja, traciona, é convenção positiva. Toda vez que a setinha do cisalhamento chega no canto direito aqui, ó, é uma convenção positiva, tá? Chegou as duas setinhas no canto superior direito, convenção positiva. Então, aqui o cisalhamento seria positivo, mas aqui ele entra com sinal trocado, tá? Então, esse aqui é o ponto X. Você traz ele aqui para o círculo de Mohr, tá? Então, você marcou aqui esse pontinho X, que é com essas informações. E o ponto Y? O ponto Y, você pega a tensão normal Y e a tensão de cisalhamento. Você olha agora na face superior, essa face aqui da horizontal, tá? Você pega o valor numérico da tensão normal Y e o mesmo valor numérico da tensão de cisalhamento, tá? Aqui ele entra com o sinal que ele está mesmo, mas a tensão Y, você pegaria aqui o valor numérico referente a essa seta aqui, tá bom? Então aqui está tudo, né, literal, então vou pegar a tensão Y, tensão X, lembra que a tensão Y é menor do que a X, então eu levo esse pontinho Y para cá, tá? Para construir o círculo, você pega, traça uma reta unindo o ponto X com o ponto Y, tá? E aí ele vai cruzar aqui o eixo das tensões normais. Onde cruzou, ele é o centro. Tá? Esse cruzamento, turma, divide esse segmento na metade. Tá? Então, do centro para o Y é a mesma distância do centro para o X. E eles representam o raio dessa circunferência que a gente traça. Tá? Então, se você tiver um compasso aqui, ó, ponta seca no centro, abre até o ponto Y ou abre o compasso até o ponto X e traça o círculo aí. Tá? Então, você faz esse círculo, está feito o círculo de Mohr. E aí você tira as informações que são importantes, né? Então, o ponto mais afastado para a direita é a tensão principal 1, que a gente chama de tensão máxima, tá? Então, aparece como sendo sigma 1 ou aparece como sendo tensão máxima, tá? Essa nomenclatura aqui é muito utilizada, tá? Sigma 1 é a tensão normal máxima. E mais afastado para a esquerda, que é o pontinho B ali, ó, eu vou chamar de tensão sigma 2, que é a tensão normal mínima, tá? Essa nomenclatura é muito mais utilizada do que essa, tá? Sigma 2. E o ponto mais afastado para cima seria a tensão de cisalhamento máxima, tá? Então aqui, né, alinhado com o centro do círculo, lá no topo, eu tenho o cisalhamento máximo, tá bom? Então, essas são as informações importantes aqui desse círculo de Mohr, tá? Então agora, fecha esse parênteses, volta para o nosso exercício, olha só. Então, no nosso exercício, ele deu duas opções. Uma, cisalhamento puro, ou seja, só tem cisalhamento. Então, essa é a representação. Veja que o nosso elemento ficou mais simplificado. E o caso 2, né, ou seja, as afirmações 3 e 4 lá, né, que falam de tensão normal de tração, né, está tracionando aqui com a tensão X. Tá bom? Então, eu vou pegar esse elemento e jogar para esse gráfico, esse elemento e jogar para esse. Então, como que a gente faz? Olha só. Ponto X e ponto Y, lembra lá? É só trocar os sinais, né? Então, olha aqui, ó, o ponto X, essa face da direita aqui, ó, face da direita. O que você tem na face da direita? Você tem que a tensão normal é 0 e a tensão de cisalhamento é XY. Então, você pega, joga esse pontinho aqui, ó, ponto X está aqui, ó, está para baixo, ó. Ele é 0 na tensão normal e menos cisalhamento aqui, marquei o ponto X. E o ponto Y, como que fica? O ponto Y, ó, olhando na face superior, não tem tensão normal, a tensão normal é 0 e o cisalhamento é XY com esse sinal aqui positivo. Então, marca aqui nesse mesmo alinhamento, ponto Y, tá? Lembra lá o ponto Y, ponto X, a metade do caminho é o centro, né? Ou seja, se você unir os dois, né? Por meio de uma reta, o meio do caminho vai ser o centro está bem aqui no 0, 0, tá? Do gráfico. Agora você traça esse gráfico, tem aí o círculo, você tem o ponto mais afastado para a direita, que é o sigma 1, tensão normal máxima, ponto mais afastado para a esquerda, sigma 2, tensão normal mínima, e o ponto lá no topo é a tensão de cisalhamento máxima. Veja aqui, turma, vamos adiantar alguma coisa aqui, olha só, do centro para cima é o raio, do centro para a direita é o raio, ou seja, o valor numérico do cisalhamento máximo é igual ao valor numérico da tensão principal 1, que é igual ao valor numérico da tensão principal 2, sendo que a tensão principal 2 está no lado
negativo, tá bom? Então, esse valor numérico aqui, ó, esse pontinho onde está o y, esse pontinho onde está o x, veio da tensão de cisalhamento. O que eu vejo? Que daqui para cá o sigma 1 vale cisalhamento xy, daqui para cá o sigma 2 vale cisalhamento xy negativo, e daqui para cima o cisalhamento máximo também é o cisalhamento xy, tá bom? Então, essas informações são úteis para resolver o exercício. Vamos montar esse gráfico e a gente volta lá para o enunciado. Então, olha só. Tem que pôr o ponto x e o ponto y, olha para a face da direita para o x e para a face superior para o y. Então, o que acontece agora? Eu tenho a tensão normal x como valor numérico e o cisalhamento é 0. Leva isso aqui para o gráfico, né? Então, ele vai andar aqui ó, na horizontal porque o cisalhamento é 0, tá? Marquei o ponto x. E o ponto y? O ponto y é 0 e 0, ou seja, na face superior não tem nem tensão normal e nem cisalhamento, é 0, 0. Então, leva um pontinho para o 0, 0 que está aqui, tá? Metade do caminho seria o centro, certo? E aí você tem o círculo, tá? Então, de novo, o ponto mais afastado para a direita, sigma 1. Ponto mais afastado para a esquerda, sigma 2. O ponto superior é cisalhamento máximo. E agora, o que acontece? O sigma 2 vale 0. O sigma 1, quanto que vale? Ele vale 2 vezes o raio aqui, né? Esse raio, né? Na verdade, né? Desculpe, deixa eu falar primeiro o diâmetro, né? Esse diâmetro do y até o x, o diâmetro todo, depende do sigma x, tá bom? Então, daqui para cá é sigma x, onde está exatamente o ponto x. O que acontece com sigma 1? Sigma 1 é igual a tensão x. Tensão normal x, está batendo, tá? E agora, se você pensar em raio, o raio é o quê? Metade do sigma x. Por que eu estou pedindo para pensar em raio? Porque do C para o cisalhamento máximo é o raio. Então, esse cisalhamento máximo vai dar sigma x dividido por 2, tá? Então, essas informações são úteis para a gente responder aqui, ó. Vamos chamar o enunciado, ó. Então, chamei o enunciado, destaquei o cisalhamento puro para afirmação 1 e 2. Eu olho para esse gráfico aqui. 3 e 4, elemento com tensão normal de tração, eu olho para esse outro gráfico, tá? Então, afirmação 1, ó. Para o elemento em cisalhamento puro, as tensões principais no elemento, as tensões principais no estado plano de tensões são mais menos cisalhamento XY. Tá vendo? Tá falando que daqui para cá é valor de cisalhamento XY. Daqui para cá é valor de cisalhamento menos XY. É verdade? É verdade, tá? Então a gente discutiu lá na tela anterior e aqui a gente está comprovando. Item 2. Para o elemento cisalhamento puro, a tensão de cisalhamento máxima vale 2 vezes o cisalhamento XY. Não, daqui para cá é o raio. E o raio vale só um cisalhamento XY e não 2. Tá? Então, isso aqui é falso. Tá? Afirmação 3, eu vou olhar esse gráfico aqui. Ó. Então, para esse gráfico, ele está falando que as tensões principais no estado plano de tensão vale mais e vale menos tensão sigma x. É verdade isso? Não é verdade. O sigma 1 vale sigma x, só que o sigma 2 vale 0. Então, essa afirmação é falsa. Tá? E, por último, para um elemento somente com tensão normal, o que ele fala? A tensão de cisalhamento máxima é sigma x sobre 2. Então, daqui até aqui, ó, do 0 até aqui, é sigma x. Tá? Só que daqui até aqui é diâmetro. Então, o raio vale sigma x sobre 2. Então, do centro até o cisalhamento máximo é raio desse círculo. Então, isso é verdade, tá? É sigma x sobre 2. Sendo assim, a afirmação 1 e a afirmação número 4 são as afirmações verdadeiras para esse exercício, tá? Então, eu vou marcar aqui como resposta o item B, tá? Resposta item B, afirmação 1 e afirmação 4. Certo, turma? Espero que tenham conseguido aí retomar o que é o círculo de Mohr. Qualquer coisa, estamos à disposição, tá bom? Até mais aí.